E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? Vídeo novo da Roda do Tempo e essa semana eu tô aqui para falar sobre Tel Aran Riod, que significa o mundo dos sonhos ou o mundo não visto, que é, na minha opinião, um dos principais conceitos do mundo da Roda do Tempo e que é completamente essencial na hora de formular teorias. Toda vez que eu tenho uma ideia meio maluca, meio nada a ver, eu coloco um pouco de tar nela e ela vira uma teoria razoavelmente plausível. Por ter um nome e uma pronúncia bem difícil, em vez de ficar falando Tel Aran Riod o vídeo inteiro, eu vou usar a abreviação dos fãs, que é chamar de TAR, ou chamar de Mundo dos Sonhos, qualquer coisa assim, em vez de ficar falando Tel Aran Riod, beleza? Primeiro, sobre como que entra no mundo dos sonhos, como que a gente pode entrar em TAR. Pelo que eu contei, tem 5 formas diferentes. Primeiro, se você for uma pessoa normal e você estiver dormindo, sonhando, você pode acabar tocando, entrando em TAR acidentalmente. Geralmente, isso acontece muito pouco e não dura muito tempo esse contato. Você fica alguns segundos em TAR e acaba voltando para o seu sonho mesmo. Acontece que TAR é um lugar muito perigoso. Qualquer ferimento que a gente recebe em TAR acontece também no nosso corpo físico. Então, se uma pessoa estiver sonhando que está caindo e justo quando ela vai se esborrachar no chão, ela acidentalmente toca tar, então ela acaba morrendo no mundo dos sonhos, então ela morre também no mundo real. Se a gente corta o braço, se fere em tar, a hora que a gente acordar, o nosso corpo vai estar ferido também. Então, tar é um lugar muito perigoso para quem não tem experiência. Para as pessoas comuns, se elas vão parar acidentalmente em tar, por mais que isso não aconteça muito, ainda assim é bem perigoso. A segunda forma é se você for um andarilho dos sonhos. O andarilho dos sonhos é alguém que nasce com esse dom, com esse talento, e pode ser uma pessoa que também canaliza o poder único ou não. E o andarilho dos sonhos é a forma mais natural de entrar em TAR, assim. Você vai dormir e você consegue controlar os seus próprios sonhos. Você treina e pode entrar por vontade própria em TAR quando você quiser. Se você estiver dormindo, você tem pleno controle sobre os seus sonhos quando você se torna um mestre, né, depois de passar por treinamento e tal. E você pode entrar e sair de TAR ao seu bel prazer. É, digamos, o método mais natural para entrar em TAR. O terceiro método é entrar em carne e osso. As pessoas que canalizam, homens e mulheres, podem abrir um portal como se fosse para viajar, só que em vez de viajar, eles abrem um portal para o mundo dos sonhos, para Tar, e entram fisicamente no mundo dos sonhos. Mas isso é considerado malévolo, uma coisa da sombra, não é muito bem explicado por quê, mas é considerado uma coisa maléfica fazer isso, entrar fisicamente em Tar. E o quarto método para entrar em TAR é usando algum ter angreal. Pode ser um ter angreal que precise que você canalize nele, canalize espírito, e aí você entra em TAR usando esse ter angreal, ou também existe ter angreais que você nem precisa canalizar. Qualquer pessoa que dormir com aquele ter angreal vai para o mundo dos sonhos automaticamente. E o quinto método é se você for um irmão dos lobos. Os lobos são seres conscientes, sentientes, e quando eles dormem, eles vão para Tar também. E, além disso, quando os lobos morrem, a alma deles habita em Tar também. E existem seres humanos que são irmãos dos lobos e têm essa capacidade de entrar em Tar quando eles dormem também. Essas são 5 formas que é possível se entrar em Tar. Agora, antes de falar de tar, a gente precisa falar primeiro do espaço do meio. Quando o andarilho dos sonhos dorme e deseja entrar em tar, ele antes passa pelo espaço do meio, que é onde ficam o sonho de todas as pessoas em todas as realidades da roda do tempo. O espaço do meio é como se fosse um mar de estrelas, e cada uma dessas estrelas, dessas luzes nesse espaço, é o sonho de uma pessoa. E quando você é um andarilho do sonho experiente, você pode encontrar o sonho de alguma pessoa e entrar, observar os sonhos dela para espionagem, coisas assim. Era uma coisa que a Sombra fazia durante a Guerra do Poder. Mas se você entrar no sonho de alguém, aquela pessoa vai ter mais controle sobre o sonho do que você. Então é um pouco perigoso. Aliás, é perigoso também você. Até esse espaço do meio tem seus perigos, né? E é perigoso também você procurar os sonhos de pessoas que tenham emoções muito fortes com você.
Se uma pessoa te ama de maneira muito forte ou te odeia de maneira muito forte, você pode acabar atraído para o sonho dessa pessoa e ficar preso dentro dele até que ela acorde, e aí você acorda também, né? Mas você pode acabar preso e sob o controle do sonho dessa pessoa e ser atraído, puxado para dentro do sonho de pessoas que têm emoções muito fortes com você. É bom falar também que o tempo se passa de maneira diferente em TAR, mas sempre para frente. Como assim? A pessoa pode ir dormir e passar, digamos, 15 minutos dormindo e passar horas em TAR. Ou ela pode ir dormir e passar horas dormindo e em TAR ela ficou 15 minutos. Mas o tempo sempre se move, não tem como o tempo ficar parado. Se você passou algum tempo em TAR, algum tempo também se passou no mundo físico. A proporção pode variar, passar pouco no mundo dos sonhos, muito no mundo físico, muito no mundo físico, pouco no mundo dos sonhos. A proporção varia, mas o tempo sempre vai ter se passado, né? Isso cancela algumas teorias que foram propostas ao longo do tempo sobre certos personagens. Uma das coisas que é possível fazer é fazer Dream Shards. Eu não lembro se o termo foi traduzido para o português já ou não, mas é pedaços de sonhos, fragmentos de sonhos. Quando você é um andarilho dos sonhos experiente, você pode puxar uma pessoa do espaço do meio para TAR. E aí, em vez de você estar sob o controle do sonho dela, você cria um espaço, né, um fragmento de sonho em TAR, e essa pessoa vai estar sob o seu controle, dentro do seu sonho, entendeu? Esse espaço, esse fragmento que você cria ao arrastar alguém para TAR é o Dream Shard, o fragmento de sonho. Isso também é tido como uma coisa da sombra, né? Você arrancar uma pessoa do sonho dela e colocar ela sobre o seu controle do seu sonho. É tido como uma coisa da sombra, não é uma coisa muito moral, legal de se fazer. Agora, TAR. Vamos falar de TAR especificamente. Como que é TAR? Como que é o mundo dos sonhos? Ele é um reflexo do mundo físico com algum delay. Como assim? Ele é um reflexo do mundo físico, então praticamente tudo que existe no mundo físico tem um reflexo em TAR, mas não imediatamente. Então, se você começa a construir um prédio, uma casa, qualquer coisa, essa coisa não vai simplesmente na mesma noite já aparecer em TAR. Ela precisa causar uma impressão em TAR. Então tem um certo delay para as coisas começarem a aparecer. Você vai construindo e as coisas vão aparecendo em TAR mais devagar, porque elas vão causando uma impressão. Conforme mais sólida, conforme mais constante, mais sólida aquilo é no mundo físico, quanto mais tempo existe no mundo físico, mais forte é o reflexo disso em TAR. Isso também é usado para espionagem, né? É que TAR é muito usado para espionagem ao longo das séries. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que recebe muitas cartas, coisas assim, que é um exemplo que é usado na série, é um evento que é usado na série, e você deixa suas cartas ali na sua mesa do seu escritório. Se as cartas ficam paradas muito tempo numa gaveta, elas vão deixar uma impressão em TAR. E aí, uma pessoa que entra no reflexo do seu escritório em TAR vai poder ler essas cartas. Embora como seja algo que é movido muito, não tem um reflexo muito forte, né? Papel, assim, você não deixa essas coisas paradas por muito tempo. Então ela pode simplesmente desaparecer da sua mão, porque as coisas em TAR, elas tendem a tentar voltar para a forma natural delas, da forma como elas estão, ou da forma como estão a impressão mais forte que foi causada. Então, se uma porta fica muito fechada e você. Se uma porta fica sempre fechada e você abre ela em TAR, depois de algum tempo ela vai fechar de novo. Porque TAR tende a se reconstruir de acordo com o reflexo do mundo físico. Agora, como que funciona TAR? TAR é maleável de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso controle, de acordo com a nossa concentração. Como assim? Tudo que a gente imagina acontece em TAR. Então, se eu imaginar uma cadeira, vai aparecer uma cadeira para mim. Se eu imaginar uma mesa, vai aparecer uma mesa, de acordo com a nossa imaginação e a nossa concentração e foco. A gente pode criar qualquer coisa em TAR, até comida, por exemplo. Mas se a gente comer essa comida que a gente criou em TAR, não vai sustentar a gente.
Outra coisa interessante é que se a gente não mantiver o foco, as nossas roupas, a nossa aparência pode mudar, né? Se estando em Tar a gente começa a lembrar da nossa infância quando era criança e não mantém o foco em quem nós somos hoje, a nossa aparência pode mudar para quando nós éramos criança, a nossa roupa pode mudar de acordo com os nossos desejos. Tudo que a gente não tem foco acaba mudando em Tar. Se a gente não manter foco sobre as coisas que a gente pensa, que a gente imagina em Tar, elas acabam mudando, se alterando. E é mais fácil manter o foco, a solidez de coisas pequenas do que de coisas grandes, né? Então, a chave para ser um mestre em Tar, para dominar completamente o mundo dos sonhos, é você sempre lembrar que você está num sonho. Porque a partir do momento que você percebe aquilo como sendo real, aquilo passa a ser real e a gente não consegue mudar. Porque a gente não consegue mudar as coisas simplesmente com a nossa vontade, com a nossa imaginação na vida real. Então, se a gente aceita uma coisa como real em Tar, ela fica fixa. E se a gente aceita Tar como real, então tudo ao nosso redor vai ficar fixo e a gente pode até acabar preso em Tar. Então a chave é sempre lembrar que nós estamos num sonho e tudo aquilo é maleável. Tudo depende da nossa vontade, da nossa concentração e do nosso foco. De novo, sobre a própria aparência. O método para manter a própria aparência constante é você pensar em si mesmo como sendo real. Pensando em nós mesmos como a pessoa, como sendo ela mesma real, ela se torna real para Tar. Então as roupas dela, a aparência dela não vai ficar se alterando conforme seus pensamentos vão indo e voltando. Se a gente mantiver que nós somos reais, a aparência e as roupas não devem mudar, porque nós estamos imaginando nós mesmos como reais. Para se locomover em Tar também é muito fácil. Se a gente se imagina que a gente está num lugar, a gente vai aparecer naquele lugar em Tar, né? Melhor falar talvez no reflexo daquele lugar em Tar. Se eu me imagino na minha casa, eu vou aparecer no reflexo da minha casa em Tar. Se estando em Tar, eu me imagino na praia que eu fui nas férias, eu acabo indo para lá também, para o reflexo dela em Tar. De novo, tudo imaginação, foco, concentração. O que a gente imagina se torna realidade em Tar. Então, se eu me imagino num lugar, eu passo a estar naquele lugar, ou no reflexo dele em Tar. Blá blá blá, vocês entenderam. Outra coisa também é que a gente pode usar a nossa necessidade para nos guiar em Tar. Então, se eu sei que eu preciso de alguma coisa, mas eu não sei exatamente do que eu preciso, eu posso me guiar pela minha necessidade. Eu posso me concentrar, me focar naquilo que eu preciso para resolver tal problema. Fechar os olhos e me concentrar nisso. Quando eu vou abrir, eu vou encontrar o reflexo daquilo que eu preciso em Tar, se for possível, né? Mas isso é bem interessante, de poder se guiar pelas necessidades em Tar, procurar o que eu preciso mesmo sem saber do que eu preciso. E o que acontece quando duas pessoas se encontram em Tar? É importante falar que uma pessoa pode afetar o construto da outra. Por exemplo, se eu imagino que uma cadeira existe e outra pessoa aparece em Tar e imagina que aquela cadeira não existe, ganha quem tiver a maior força de concentração, de foco, a pessoa que tiver mais experiência em Tar. Se a pessoa com mais experiência, com mais foco, com mais concentração estiver tentando fazer com que o objeto deixe de existir e a outra estiver tentando lutar para manter a existência dele, ele vai deixar de existir. E por último, eu tenho que falar dos habitantes de Tar. Além das almas dos lobos, depois que eles morrem, habitarem em Tar, também habitam o mundo dos sonhos, o mundo não visto, os heróis da trombeta de Valeri. Esses personagens merecem um vídeo próprio, e a trombeta também, mas eu vou falar um pouco deles aqui, né? Quando alguém vive uma vida com muitos feitos heróicos, realiza coisas extraordinárias, muito heróica e blá blá blá, a pessoa pode acabar se tornando um herói da roda. Que é uma pessoa que é ligada à roda do tempo e renasce de acordo com as necessidades da roda para direcionar eventos de acordo com as necessidades da roda do padrão. Enquanto ela não renasce, ela habita Tar. A alma dela fica habitando junto com os outros heróis Tar e fica lá. Enquanto ela não renasce, enquanto que a roda não precisa dela. E enquanto também ela não é chamada pela trombeta, né? Que a trombeta pode convocar os heróis
da roda para lutar no mundo físico. Mas isso é outra história. E os heróis também, eles não conseguem manipular Tar no mesmo nível que o Andarilho dos Sonhos, né? Eu imagino que seja porque aquele é a realidade deles, né? Eles sabem que eles estão no mundo de sonhos, mas é a realidade para eles. Eles não conseguem, uma parte deles não consegue negar a realidade como os Andarilhos dos Sonhos conseguem. Aquela é a realidade existente para eles, total, até eles renascerem. Para o Andarilho dos Sonhos não, então eles têm um limite, eu imagino que seja por conta disso, na manipulação de Tar deles. Qualquer Andarilho dos Sonhos consegue derrotar um herói da trombeta em Tar numa batalha de concentração, vontade, essas coisas que eu falei anteriormente. Então é isso, acho que ficamos por aqui, esse videozinho de introdução a Tar. Fiz ele porque quero fazer depois vídeos sobre teorias, já vou gravar outro daqui a pouco sobre uma teoria pessoal minha. Mas acho que é isso então. Falem se vocês gostaram, não gostaram, se ficou faltando alguma coisa, deixe nos comentários. E acho que é isso, muito obrigado e até a próxima, gente.